Você já percebeu como alguns dos momentos mais tranquilos da sua vida talvez não tenham acontecido ao lado de pessoas, mas ao lado de um animal? Você chega em casa depois de um dia pesado. A cabeça está cheia. O corpo parece cansado de um jeito que o descanso sozinho não resolve. Então um cachorro se aproxima. Um gato se deita perto de você. Um pássaro pousa na janela. E, sem que nenhuma palavra seja dita, alguma coisa dentro de você relaxa. A tensão diminui. O barulho interno perde força. Por alguns instantes, tudo parece voltar ao lugar. O curioso é que muita gente sente isso e guarda para si, porque existe uma vergonha silenciosa em admitir que a presença de um animal pode trazer uma paz que muitas conversas humanas nunca conseguiram oferecer. Talvez você mesmo já tenha se perguntado se isso significa que existe algo errado com você. Talvez tenha imaginado que essa preferência seja um sinal de isolamento, de dificuldade social, ou até de uma incapacidade de criar laços profundos com outras pessoas. Afinal, foi isso que a maioria de nós aprendeu a acreditar durante a vida inteira. Mas existe algo que quase ninguém diz. Sentir-se mais confortável na presença de um animal não é necessariamente um sinal de afastamento da vida. Nem sempre é solidão, nem sempre é medo das pessoas, e nem sempre é um problema que precisa ser corrigido. Em alguns casos, acontece exatamente o contrário. Essa sensação pode surgir quando uma pessoa começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Quando ela começa a se cansar de relações superficiais. Quando algo dentro dela deixa de encontrar alimento emocional onde antes encontrava. Carl Jung passou décadas estudando pessoas que pareciam diferentes do restante da sociedade. Pessoas que frequentemente eram vistas como estranhas, reservadas ou difíceis de entender. E existe uma observação pouco conhecida dentro desse universo. Muitas dessas pessoas desenvolviam uma ligação incomum com os animais, não por rejeitarem os seres humanos, não por odiarem a convivência social, mas porque encontravam ali uma qualidade de presença que raramente conseguiam encontrar em outros lugares. E quando entendemos o que realmente está por trás disso, uma pergunta inevitável surge. E se aquilo que você sempre tratou como um defeito não for um defeito? E se for justamente o sinal de que uma transformação silenciosa já começou dentro de você? Talvez você já tenha vivido uma situação estranha. Está cercado de pessoas, ouvindo conversas, participando do momento, mas sente como se estivesse observando tudo através de um vidro invisível. Você escuta as palavras, acompanha os assuntos, sorri quando necessário. Mas alguma coisa dentro de você continua distante. E o mais curioso é que esse afastamento não acontece porque você não gosta das pessoas. Muitas vezes acontece justamente porque você percebe coisas demais. Você percebe o que não foi dito. Percebe quando alguém sorri sem estar feliz. Percebe quando uma conversa inteira gira em torno de aparências. E depois de um tempo, esse excesso de percepção começa a cansar. A maioria das pessoas aprende a ignorar essas sensações. Aprende a seguir o fluxo do grupo. Aprende a participar dos mesmos jogos sociais sem fazer muitas perguntas. Mas algumas pessoas não conseguem fazer isso por muito tempo. Existe uma parte delas que insiste em procurar algo mais verdadeiro, algo mais profundo. E é exatamente nesse ponto que surge uma mudança silenciosa. Aos poucos, aquilo que antes parecia interessante começa a perder o brilho. Conversas vazias ficam cansativas. Relações construídas apenas por conveniência deixam de fazer sentido. E a pessoa começa a sentir uma necessidade crescente de estar perto de presenças que não exigem máscaras, interpretações ou personagens. É aqui que os animais passam a ocupar um lugar diferente, porque um animal não está preocupado em impressionar ninguém. Ele não está competindo por status, não está tentando parecer mais inteligente, mais importante ou mais interessante do que realmente é. Ele simplesmente existe. E existe de forma inteira. Para alguém que passou anos convivendo com relações baseadas em expectativas, julgamentos e aparências, essa autenticidade pode ser profundamente reconfortante. Não porque o animal substitui os seres humanos, mas porque ele oferece algo que muitas pessoas deixaram de oferecer há muito tempo: presença verdadeira. Jung observou que, durante o processo de individuação,
A pessoa começa a se afastar daquilo que é artificial e se aproximar daquilo que considera genuíno. É como se uma bússola interna começasse a recalcular a direção da vida. E nesse período, muitas escolhas antigas deixam de fazer sentido. Não porque a pessoa ficou fria, não porque ficou antissocial, mas porque ela já não consegue se alimentar emocionalmente das mesmas coisas de antes. É nesse momento que muita gente acredita estar se tornando estranha, quando na verdade pode estar acontecendo exatamente o oposto. Talvez você esteja começando a se aproximar de quem realmente é. E quando isso acontece, a forma como você vê as pessoas, os relacionamentos e até os animais nunca mais permanece a mesma. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que o problema estava em você. Talvez tenha se chamado de fechado, difícil, estranho ou distante. Talvez tenha observado outras pessoas parecendo se encaixar naturalmente em grupos, amizades e ambientes sociais, enquanto você sentia que precisava fazer esforço para permanecer ali. Com o passar dos anos, essa comparação silenciosa pode se transformar numa dúvida constante. Por que parece tão fácil para os outros? Por que algo que deveria ser natural às vezes parece tão cansativo? E quanto mais você tenta se adaptar, mais distante parece ficar daquela sensação de pertencimento que todos prometem existir. O que poucas pessoas percebem é que existe uma enorme diferença entre não gostar de pessoas e se cansar da superficialidade. São coisas completamente diferentes. Quem realmente perdeu a capacidade de se conectar costuma construir muros. Já quem está passando por uma transformação interior começa a desenvolver critérios. Não é que essa pessoa queira se afastar do mundo. Ela apenas já não consegue encontrar satisfação em relações que exigem atuação constante. Aos poucos, surge uma necessidade quase involuntária de autenticidade. E quando essa necessidade desperta, muita coisa que antes parecia normal começa a parecer vazia. Foi exatamente isso que aconteceu com Helena. Durante anos, ela era a pessoa que aceitava todos os convites. Estava presente em aniversários, encontros, reuniões e comemorações. Quem olhava de fora acreditava que ela tinha uma vida social perfeita, mas existia uma realidade que ninguém via. Depois de cada encontro, ela voltava para casa emocionalmente drenada. Sentia um cansaço difícil de explicar. Era como se passasse horas alimentando conexões que não alimentavam nada dentro dela, até que algo mudou. Nos finais de semana, começou a passar mais tempo com um cavalo que cuidava em uma pequena propriedade. E foi ali que percebeu uma diferença perturbadora. 2 horas ao lado daquele animal lhe devolviam mais energia do que uma noite inteira cercada de pessoas. Esse foi o momento em que Helena começou a questionar tudo o que acreditava sobre si mesma. Talvez você também esteja chegando perto dessa pergunta, porque quando um animal parece trazer mais paz do que muitos relacionamentos humanos, a explicação pode ser muito mais profunda do que parece. Talvez o problema nunca tenha sido a sua dificuldade de se conectar. Talvez o problema tenha sido passar anos tentando se conectar em lugares onde sua essência nunca foi realmente vista. E quando essa possibilidade começa a fazer sentido, uma descoberta ainda mais importante aparece. Talvez os animais não sejam a causa dessa paz. Talvez eles apenas revelem algo que estava escondido dentro de você o tempo todo. Talvez seja exatamente aqui que acontece um dos maiores mal-entendidos dessa fase. Quando alguém começa a se afastar de ambientes que antes pareciam normais, as pessoas ao redor costumam interpretar isso da maneira errada. Dizem que ela está ficando antissocial, dizem que está amarga, dizem que está se isolando. Mas, na maioria das vezes, o que está acontecendo não é um afastamento da vida, é um afastamento daquilo que deixou de ser verdadeiro. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque uma pessoa pode estar cercada de gente e completamente desconectada de si mesma, e também pode estar sozinha em silêncio, sentindo-se profundamente viva. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando pertencer. Desde a infância, aprendemos que ser aceito é uma necessidade básica. Aprendemos a adaptar opiniões, esconder sentimentos e suavizar partes da nossa personalidade para evitar rejeição. Isso funciona por um tempo, mas chega um momento em que algumas pessoas começam a sentir o peso dessa adaptação constante.
como se estivessem carregando uma versão artificial de si mesmas todos os dias. É nesse ponto que algo muda. O desejo de ser aceito começa a perder força, e o desejo de ser autêntico começa a crescer. Nem todo mundo chega a esse ponto, e menos pessoas ainda têm coragem de atravessá-lo. Marcos descobriu isso de uma forma inesperada. Durante anos, ele construiu a própria vida ao redor da aprovação dos outros. Escolhia palavras com cuidado. Evitava conflitos. Fazia o possível para agradar todo mundo. E por fora parecia funcionar. Mas por dentro existia um vazio que não desaparecia. Quando adotou um cachorro abandonado, acreditou que estava ajudando um animal. Com o tempo, percebeu que o animal também estava ajudando ele. Pela primeira vez, Marcos experimentou uma relação onde não precisava provar valor, esconder fraquezas ou representar um papel. E foi justamente essa simplicidade que revelou uma verdade difícil de ignorar. Ele estava mais cansado de fingir do que imaginava. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem uma conexão tão profunda com os animais durante essa fase da vida, porque eles não se relacionam com a sua máscara, eles respondem à sua presença, não se importam com seu status, suas conquistas ou a imagem que você construiu para o mundo. E quando alguém passa anos vivendo atrás de uma persona, encontrar uma presença que enxerga além dela pode ser transformador. Mas existe algo ainda mais importante acontecendo por trás dessa mudança, porque, aos poucos, você deixa de buscar validação fora e começa a procurar algo muito mais raro, algo que poucas pessoas conseguem encontrar, a própria verdade. E é justamente aí que a transformação começa a ficar irreversível. Existe um momento curioso nessa transformação. Um momento em que você começa a perceber que não sente mais a mesma urgência de ser compreendido por todo mundo. Durante anos, talvez você tenha gastado uma quantidade enorme de energia tentando explicar quem era, justificar suas escolhas ou convencer as pessoas de que seus sentimentos faziam sentido. Mas, aos poucos, algo muda. Você percebe que algumas pessoas simplesmente não conseguem enxergar aquilo que nunca aprenderam a procurar. E, pela primeira vez, isso deixa de ser um problema. Não porque você desistiu das pessoas, mas porque começou a parar de desistir de si mesmo. Essa mudança costuma assustar no início. Afinal, fomos ensinados a acreditar que a felicidade depende da aprovação dos outros. Fomos ensinados a acreditar que pertencimento significa concordar, adaptar-se e encaixar-se. Mas quando a individuação começa a avançar, essa lógica perde força. A pessoa passa a perceber que muitas das conexões que mantinha existiam apenas porque ela escondia partes importantes de si mesma. E essa descoberta é desconfortável, porque obriga você a encarar uma pergunta difícil. Quantas relações foram construídas sobre quem você realmente era? E quantas foram construídas sobre a versão que você acreditava que precisava mostrar? É exatamente nesse ponto que surge uma sensação estranha de liberdade. Você para de sentir culpa por preferir uma tarde tranquila com seu cachorro a um encontro que não desperta nenhum entusiasmo real. Para de se sentir errado por precisar de silêncio. Para de acreditar que existe algo defeituoso em você, só porque já não encontra prazer nas mesmas distrações que antes pareciam obrigatórias. E quanto mais essa culpa desaparece, mais leve você se sente, como se estivesse devolvendo aos poucos um peso que nunca deveria ter carregado, um peso feito de expectativas, cobranças e padrões que pertenciam muito mais aos outros do que a você. Jung observou que, quando uma pessoa se aproxima do próprio centro psicológico, ela deixa de viver apenas para atender às exigências externas. Ela começa a organizar a vida a partir de algo mais profundo, e é justamente isso que pode estar acontecendo agora. Talvez os animais façam mais sentido para você, porque eles representam algo que sua alma passou anos procurando: autenticidade. Eles não pedem que você seja diferente, não exigem máscaras, não recompensam personagens, apenas respondem ao que é real. E quando alguém passa tempo suficiente cercado pelo artificial, encontrar algo genuíno pode parecer menos uma preferência e mais um reencontro com uma parte esquecida de si mesmo. Mas existe uma parte dessa jornada que quase ninguém comenta, uma parte que não aparece nas frases inspiradoras nem nos discursos sobre autoconhecimento.
Porque, antes da liberdade chegar por completo, existe uma perda, e toda perda, mesmo quando é necessária, traz algum tipo de dor. Quando você começa a enxergar a própria verdade com mais clareza, também começa a enxergar tudo aquilo que não combinava com ela. Relações que sobreviviam apenas por hábito, ambientes onde você passava mais tempo atuando do que vivendo, conversas que pareciam importantes, mas que nunca tocaram quem você realmente era. E perceber isso pode ser mais doloroso do que continuar fingindo que nada está acontecendo. Muitas pessoas voltam atrás justamente nessa fase, não porque sejam fracas, mas porque o desconforto se torna grande demais. É mais fácil retornar ao personagem conhecido do que continuar atravessando a incerteza. Afinal, existe uma segurança estranha em ser quem os outros esperam que você seja, mesmo quando essa versão já não faz sentido, mesmo quando ela sufoca sua energia, mesmo quando ela exige que você abandone partes importantes de si mesmo. Por isso, não é raro que alguém passe anos oscilando entre duas vidas: a vida autêntica que deseja viver e a vida confortável que aprendeu a representar. É nesse período que os animais costumam assumir um significado ainda mais profundo, porque enquanto muitas relações humanas mudam quando você muda, eles permanecem, não porque entendam toda a complexidade do que está acontecendo dentro de você, mas porque não precisam entender. A presença deles continua a mesma. O olhar continua o mesmo. A aceitação continua a mesma. E para alguém que está deixando para trás antigas máscaras, essa constância se transforma em um porto seguro emocional. Um lembrete silencioso de que existir não precisa ser tão complicado quanto o mundo costuma fazer parecer. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Talvez tenha vivido dias em que parecia não se encaixar nem na antiga versão de si mesmo, nem na nova que ainda estava nascendo. Essa sensação pode ser confusa, pode trazer dúvidas, pode até fazer você acreditar que está perdido. Mas, muitas vezes, não é isso que está acontecendo. O que parece desorientação pode ser apenas crescimento. O que parece afastamento pode ser apenas transformação. E o que parece solidão pode ser o espaço necessário para que uma identidade mais verdadeira finalmente encontre lugar para surgir. É justamente nesse ponto que algo começa a mudar de forma definitiva, porque, depois de atravessar essa fase, você já não procura mais autorização para ser quem é. Você começa a descobrir algo muito mais valioso do que aprovação: soberania sobre a própria vida. Depois de atravessar toda essa mudança, algo surpreendente começa a acontecer. Você percebe que já não sente a mesma necessidade de convencer ninguém sobre quem você é. As opiniões continuam existindo. Os julgamentos continuam existindo. Algumas pessoas ainda podem não entender suas escolhas, mas isso deixa de controlar suas decisões. Pela primeira vez, talvez em muitos anos, você começa a sentir que sua paz vale mais do que a aprovação de alguém. E essa é uma mudança enorme. Porque durante boa parte da vida, sem perceber, muitas pessoas trocam a própria verdade por aceitação, trocam tranquilidade por pertencimento, trocam autenticidade por aplausos. É aqui que surge aquilo que Jung chamava de aproximação do self. Não uma versão perfeita de você, não uma versão superior, mas uma versão mais inteira, mais alinhada, mais próxima daquilo que sempre existiu por trás das máscaras, das expectativas e dos papéis sociais. Quando isso acontece, algo curioso muda na forma como você enxerga as pessoas. Você deixa de procurá-las por necessidade e começa a escolhê-las por afinidade. A diferença parece pequena, mas transforma tudo, porque necessidade gera dependência, afinidade gera liberdade, e relacionamentos construídos na liberdade costumam ser muito mais verdadeiros do que aqueles construídos no medo de ficar sozinho. Talvez seja por isso que os animais continuem ocupando um lugar tão especial nessa fase. Eles se tornam uma lembrança constante de algo que você finalmente está aprendendo. A vida não precisa ser uma performance. Você não precisa conquistar valor. Não precisa provar merecimento. Não precisa atuar para ser aceito. Um cachorro não exige isso. Um gato não exige isso. Um cavalo não exige isso. E aos poucos, você começa a perceber que talvez as relações humanas mais saudáveis também não deveriam exigir. Essa percepção muda completamente seus critérios.
Você passa a valorizar presença mais do que aparência, verdade mais do que aprovação, profundidade mais do que quantidade. É nesse momento que muitas pessoas olham para trás e entendem algo que antes parecia impossível compreender. O motivo de tantas relações terem perdido a força. O motivo de tantos ambientes terem deixado de fazer sentido. O motivo de certas conversas parecerem cada vez mais vazias. Não era porque você estava se tornando frio. Não era porque estava rejeitando o mundo. Era porque sua consciência estava mudando. E quando a consciência muda, aquilo que antes parecia suficiente deixa de alimentar quem você está se tornando. O mais interessante é que essa não é a etapa final da transformação. Existe uma última compreensão. Uma compreensão capaz de mudar completamente a maneira como você interpreta toda a sua história até aqui. E talvez a maior descoberta de todas seja perceber que esta história nunca foi realmente sobre animais. Eles apenas foram os primeiros a mostrar algo que você ainda não conseguia enxergar em si mesmo. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que a paz vinha deles, mas talvez a verdade seja mais profunda. Talvez aquela sensação de alívio que você sente ao lado deles seja o reflexo de algo que estava tentando nascer dentro de você há muitos anos. Uma parte sua que estava cansada de fingir, cansada de corresponder às expectativas dos outros, cansada de viver distante daquilo que realmente sentia. Os animais não criaram essa transformação. Eles apenas ofereceram um espaço seguro para que ela pudesse acontecer. Quando você olha para trás, muitas coisas começam a fazer sentido. A vontade de ir embora mais cedo de certos lugares. O cansaço depois de conversas que pareciam normais para todo mundo. A sensação de não se encaixar completamente em ambientes onde outras pessoas pareciam confortáveis. Talvez nada disso fosse um defeito. Talvez fossem sinais. Pequenos sinais mostrando que sua alma estava procurando algo mais verdadeiro, algo mais profundo, algo que não pudesse ser encontrado apenas tentando agradar, pertencer ou seguir o mesmo caminho que todos seguiam sem questionar. Carl Jung acreditava que uma das tarefas mais importantes da vida era se tornar quem você realmente é. E essa jornada quase nunca é confortável. Ela exige coragem para abandonar versões antigas de si mesmo. Exige paciência para atravessar períodos de dúvida. Exige força para continuar caminhando quando parece que ninguém ao redor entende o que está acontecendo dentro de você. Mas existe uma recompensa. Aos poucos, você para de lutar contra a própria natureza. Para de enxergar suas diferenças como falhas. E começa a perceber que aquilo que mais tentou esconder talvez seja justamente o que existe de mais verdadeiro em você. Se esta reflexão fez sentido para a sua história, eu gostaria muito de saber. Escreva nos comentários o que mais tocou você durante este vídeo, ou qual parte mais descreveu o momento que está vivendo agora. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma fase e ainda acreditam que estão sozinhas. E, se você gosta de conteúdos sobre autoconhecimento, transformação interior e psicologia profunda, inscreva-se no canal para continuar essa jornada comigo. Existem caminhos dentro de nós que só começam a aparecer quando temos coragem de olhar para eles. E talvez este seja apenas o primeiro passo de uma compreensão muito maior sobre quem você realmente é.